Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal, eu me chamo Naila Soler e na aula de hoje eu vou falar sobre configurações de hardware de computador para rodar análise de bioinformática. De cara já vou dizer para vocês não se preocuparem com o computador super potente. É claro que quanto mais potente melhor, mas quando uma análise tem alto custo computacional, geralmente ela é rodada num servidor, ou seja, um computador potente que você aluga e acessa de modo remoto, sem precisar gastar o processamento do seu computador, digamos assim. Então, esse servidor ele pode ser da universidade, de empresas privadas como Amazon, Google, Oracle. E aí você aluga, você vai pagar uma pequena taxa para utilizar esse processamento. Se você é da bancada, por exemplo, sabe quando você vai alugar um equipamento ou vai no laboratório multiusuário e você vai usar o citômetro por X horas, vai usar o microscópio por X horas, e aí você paga por esse serviço? Geralmente é uma facility que oferece esse tipo de serviço, né? É a mesma coisa com a bioinformática. Então, tem uma facility que vai te fornecer um computador super potente que você vai acessar esse computador através de um terminal, de alguma via de conexão. Mas vamos para o que a gente consegue fazer com computadores comuns. Eu comecei com um notebook desse aqui. Era um Dell, ele era um Intel i5 com 8 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Eu fiz grande parte do meu doutorado com ele e você consegue analisar sequenciamento de DNA de organismos menos complexos, como bactérias, vírus. Então dá para trabalhar com genomas já montados, com centenas de milhares de genes ou proteínas. Eu cheguei a rodar buscas com BLAST local em mais de 1 milhão de sequências, utilizando um database customizado. Claro, eu não baixei dele CBI, eu montei o meu banco de dados, rodei um BLAST ali contra esse banco. Dá para fazer filtragem de VCF, que são as saídas da análise de chamadas de variantes, e dá para estudar programação também tranquilamente. O que você não consegue rodar com muitos arquivos na programação, por exemplo, você faz um dataset menor, um pilotinho, faz o seu algoritmo para esse conjunto de dados menor, depois, quando você terminar e der tudo certo, você testa num conjunto maior e um computador mais potente. Super funciona. E para efeito de comparação, eu coloquei um genoma de bactérias de aproximadamente 4.000 genes para montar nesse notebook aqui i5. E, em comparação, coloquei para rodar no servidor da USP, que tem essas configurações aqui, é bem potente, né? Tem CPUs que são de... O processador é de servidor mesmo, é um Xeon, e ele tem 40 cores, 80 threads e 504 GB de memória. E ele é o sistema Ubuntu, né? 16.0 LTS. E esse genoma que eu coloquei para montar nesse computador aqui, nesse notebook, tipo assim, eu coloquei de tarde e só fui mexer no outro dia de manhã, no outro dia à tarde. Então ele demora pelo menos 10 horas para montar um genoma de uma bactéria. Enquanto que no servidor da USP, com essas configurações, ele demorou 1 hora e meia, no máximo. Então, assim, dá para você fazer certas coisas com esse notebook aqui, mas é um pouco limitado e também vai limitar em questão de tempo, né? Ele até vai rodar, mas vai demorar um pouquinho. E por que só com genomas montados de bactéria, né? Por que eu não consigo trabalhar com reads? Porque esses arquivos de reads, eles são a saída de sequenciamento. Então tem muito arquivo ali, muito arquivo não, desculpa, muito dado, muita sequência que ainda não foi filtrada, muita sequência redundante, dependendo da profundidade. Quanto maior a qualidade do sequenciamento, quanto mais profundo, maior a cobertura for, mais pesado é o arquivo, mais difícil vai ser você trabalhar nesse computador. Mas aí se você já fizer um upgrade para 16 GB de RAM, você já consegue trabalhar um pouquinho melhor com esses arquivos. E consegue também melhorar um pouquinho esse processo de montagem do genoma, né? E outra coisa, por exemplo, eu não consegui abrir um arquivo de genes, de anotação gênica, que é o arquivo GBFF, de um cromossomo de camundongo, nesse computador aqui. Eu não testei com aumentando a RAM, mas quando eu aumentei o processamento, fui para um i7, aí eu consegui pelo menos abrir e começar a manipular de forma mais tranquila esses arquivos de cromossomo de eucarioto. Então, quando eu falo de organismos menos complexos, bactéria e vírus, ou então só uma parte do cromossomo, só uma região cromossômica, são dados mais leves, né, digamos assim. E com um i7 e 16 GB de RAM e 1 TB já dá para pensar em montar genomas de procariotos de uma forma mais tranquila. Mas é aquilo, se for rodar um genoma do seu projeto, ok, mas vários já não vai ser muito viável. E dá para você trabalhar com RNA-seq de baixa complexidade, como por exemplo fazer uma expressão diferencial de genes, eu acho que ele aguenta. E você consegue manipular também VCFs de humano, que são saídas de análise de variantes. Acho que você não consegue fazer a análise em si,
mas pegar um VCF de um exoma para filtrar, para manipular, eu acho que você consegue. Quer trabalhar melhor com reads, fazer algumas análises de metagenômica também. É claro que dependendo do tamanho da amostra. Se você pegar uma amostra de metagenômica de tecido de humano, de tecido mamário, por exemplo, e quiser analisar o microbioma daquela amostra, você não vai conseguir por quê? Não pela amostra de bactérias e vírus que tem ali, mas que você vai ter que mapear essa metagenômica contra o genoma de humanos para retirar as reads do hospedeiro para ficar só com o microbioma local. Então, só isso de mapear contra e depois pegar as reads não mapeadas, que são as reads dos micro-organismos, já vai um tempão, já precisa de muito processamento, então não recomendo fazer. Já vai complicar um pouquinho. E um processador com i9, né? E com 32 GB de RAM, 2 TB de armazenamento, uma placa de vídeo melhor, você já consegue trabalhar com a análise e visualização de estrutura 3D de proteína, com alinhamento múltiplo de sequência, mas não muitas, porque quanto mais sequências e quanto maiores elas forem em um alinhamento múltiplo, maior o custo computacional. Então pode ser que pese um pouquinho, mas você já consegue trabalhar mais tranquilo com isso. Você consegue fazer um alinhamento múltiplo no i7, no i5 com 16 de RAM? Consegue? Vai demorar um pouquinho e depende também do tamanho e da quantidade. Aqui você também já consegue trabalhar com metagenômica, com montagem de genomas de organismos menos complexos, como bactéria, né? Então aqui você já consegue montar um genoma mais tranquilo. E talvez consiga fazer um mapeamento também, que é uma análise um pouquinho mais demorada, que também demanda um pouquinho mais de tempo, e tudo vai depender da cobertura. Ah, eu vou trabalhar com RNA-seq de bactéria. Aqui no i9 eu acho que você consegue fazer. No servidor você faz mais rápido. E no i7 eu acho que já fica mais complicado. Então, tem certas análises como mapeamento. Tudo que envolve assim, alinhamento é um pouco mais demorado. Mapeamento, alinhamento múltiplo, porque tem um custo um pouquinho maior. Mas esse 9 aqui já é um computador bem caro, né? Aqui esse i7 com 16 de RAM ou 32 de RAM, um i9 com 32 ou 64 vai sair bem caro. Então, se você está começando agora e for comprar estiver pesquisando para comprar, compra o intermediário. Compra um i5 melhorado ou um i7 com 16 de RAM, talvez. Mas quanto mais novo o processador, mais rápido é o computador. Quanto maior a RAM, maior a capacidade de gerenciar esses dados, de lidar com esses dados que você estiver analisando. Então, eu falaria para você investir em um intermediário, até porque é aquilo, né? Se você for trabalhar com Big Data, com muitos dados, com uma frequência muito alta, você não vai conseguir fugir de um servidor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.